Nos últimos anos, o Brasil foi tratado quase como um espectador no jogo global da mobilidade elétrica. A gente via China, Europa e Estados Unidos brigando por baterias, lítio, fábricas e tecnologia, enquanto por aqui o debate ficava preso em imposto, subsídio e se o carro elétrico presta ou não. Mas isso está começando a mudar, e mudar rápido. Hoje eu vou te mostrar por que o Brasil está entrando finalmente no mapa global do processamento de lítio e como isso se conecta diretamente com o crescimento da produção local de carros elétricos a partir de 2026, não é? Temos algumas montadoras aqui chinesas diminuindo importações, mudando preços e principalmente mudando o jogo dessa indústria automotiva nacional. E já adianto, isso não é sobre carro elétrico, é sobre dinheiro, soberania industrial, emprego e quem vai mandar no futuro da mobilidade, principalmente por aqui. Sim, estamos falando do lítio, que é o novo petróleo no século XXI. Tá? Se no século passado quem mandava no mundo era quem tinha petróleo, no século XXI o jogo gira em torno das baterias. Tá? E baterias, gostem ou não, começou tudo no lítio, ainda continua no lítio, apesar de terem outros tipos de materiais, como sódio. Tá? E o Brasil possui uma das maiores reservas de lítio do mundo, concentradas principalmente no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Durante muito tempo, esse lítio foi visto apenas como um minério bruto para exportação. E como levaram minério daqui? Tá? É um velho modal colonial. Tira da terra barato e vende caro depois, industrializado, só que lá fora. Só que isso começa a mudar quando o assunto deixa de ser mineração e passa a ser processamento de lítio. Então vamos lá. Processar lítio significa transformar esse minério que existe aqui em hidróxido ou carbonato de lítio degrau bateria, que é exatamente o que vai dentro das células LFP, NCM ou NCA. E é aqui que está o valor. É aqui que o Brasil pode parar de ser figurante. Então, quando empresas internacionais começam a estudar plantas de processamento no Brasil, também nada é de graça, né? Mas o recado passa a ser claro. Esse país não é só fornecedor de matéria-prima. Ele pode virar parte da cadeia global de baterias. Quando eu falo que ele pode fazer parte, não quer dizer que o Brasil vai ganhar muito, não. É muita gente querendo ganhar também aqui. Mas processar lítio é mais importante do que somente extrair e dar de graça para os outros, tá? Muita gente não entende essa diferença, então vamos simplificar. Extrair lítio gera também emprego, tá? Processar lítio ainda gera muito mais, porque gera indústria, tecnologia, centros de pesquisa, logística, engenharia química e principalmente atrai fabricantes de baterias e montadoras. Então, nenhuma montadora quer depender eternamente de baterias importadas. Por exemplo, a própria BYD aqui, ela está aqui, mas ela tem que importar tudo de fora, montar de fora. Então, isso se torna também caro, instável e até vulnerável a crises geopolíticas. Então, quem controla a bateria acaba controlando o carro elétrico. Então, por isso que quando o Brasil começa a aparecer no radar lá de fora, no processamento de lítio, automaticamente ele entra no radar de quem fabrica. E quem fabrica precisa de quê? Células de bateria, packs de bateria, sistemas de gerenciamento BMS, tudo isso vai gerando indústria, tá? Indústrias. E, claro, os carros elétricos. Isso nos leva direto a um segundo ponto. A partir de 2026, o Brasil deve ver um crescimento significativo de produção local de carros elétricos e eletrificados, tá? Que são os híbridos. E não estamos falando só de montagem simples, tá? Estilo chave de fenda. Estamos falando de linhas de produção realmente completas, nacionalização de componentes, tá? E aos poucos as baterias vão sendo produzidas e montadas aqui, tá? Marcas chinesas já entenderam isso faz tempo. Então elas não vieram só vender carro, elas vieram também explorar o nosso minério, tá? Vieram também montar as fábricas, dominar esse nosso mercado, usar também o Brasil como base regional em toda a América Latina. E vamos a outro ponto. Por que isso está acontecendo somente agora? Porque não faz sentido produzir carro elétrico localmente sem garantir um acesso a esse mineral. Então, isso não faz só sentido investir em bateria se o país também não domina, pelo menos, o básico, tá? Processar lítio. Então, percebam como as peças começam a se encaixar. E outro tópico também que leva a outra coisa. Com produção local, a promessa passa a ser clara. Menor importação de fora, menor dependência do dólar. A China adora isso, ficar longe da variação cambial. Menor custo logístico, vai estar tudo aqui, extraindo tudo daqui. Isso tende a reduzir preços
ou pelo menos, no mínimo, frear aumentos absurdos. Mas vamos lá, vou fazer aqui uma atenção. Isso não significa carro elétrico barato da noite para o dia. Porque o Brasil ainda vai continuar enfrentando carga tributária elevada, que aqui é uma das mais altas do mundo. O próprio custo do Brasil por viver aqui é altíssimo. Uma infraestrutura elétrica desigual em todas as regiões do país. Uma burocracia industrial e administrativa sem precedentes. Ou seja, o ganho vai existir, mas ele vai ser gradual. Então o ponto central vai ser outro. O Brasil deixa de ser apenas consumidor e passa também a produzir, ser produtor. Então, baterias de lítio, né, produzindo aqui made in Brasil. Então aqui entra um detalhe técnico importante, principalmente para quem já acompanha aqui o canal há bastante tempo. Eu sempre falo disso, de dólar, variação cambial, carros elétricos. Baterias LFP, lítio, ferro, fosfato, são as mais usadas hoje em carros elétricos acessíveis, tá? Principalmente aí o Dolphin Mini, Dolphin GS. Elas usam menos níquel, tá? E zera o cobalto na química. E são mais estáveis termicamente. Então isso combina perfeitamente com a estratégia aqui no Brasil. E o Brasil acaba não competindo com a China em tecnologia de ponta, de NCM, LFP, ultradensa. Ele pode se tornar extremamente competitivo em LFP, que são as baterias também de estacionárias, tá, de sistemas fotovoltaicos, armazenamento de energia. Tem até falado aqui que o Brasil está aumentando a elevação do imposto sobre esses inversores. Quem viu o meu vídeo anterior, eu falei sobre isso. E principalmente os veículos de massa, como esse daqui, ó, que é o Kwid, tá, apesar de ser bateria NCM. Se o país avançar no processamento de lítio, atrair as fábricas de células LFP, o impacto vai ser muito além de um simples carro elétrico, tá? Vai ter também ônibus elétricos. Vocês estão imaginando a dimensão? Caminhões urbanos, de centros urbanos pequenininhos de entregas, armazenamento para energia solar, como eu falei, eólica. Tudo isso vai convergindo. O Brasil, cara, está no mapa global e não sabe a potência que ele tem. Mas vamos lá, é uma oportunidade ou isso tudo pode se tornar uma armadilha? O Brasil vai usar a oportunidade, tá, para criar indústria, ou vai repetir o erro de sempre, tá? Virar apenas um exportador de insumos com pouco valor agregado? Uma pergunta para vocês aí, tá? Mas eu vou adiantar alguns tópicos aqui. Tudo vai depender do quê? Política industrial, tá? Política industrial não é a política de Brasília. Estabilidade regulatória. Nós temos muitos marcos aqui, às vezes são tudo contraditórios. Também temos que ter investimento em engenharia e pesquisa, que ainda estamos engatinhando. Pressão também da sociedade para um conteúdo real local, que a sociedade está vivendo só um carnaval aí, não se preocupam com nada. Se o país se acertar, 2026 pode marcar o início de uma virada histórica da indústria automotiva brasileira. Mas se errar, como sempre, vamos continuar montando carros aqui, enquanto o valor fica totalmente lá fora. E aí você me pergunta, isso me interessa? Tá? Claro que te interessa. Você também é consumidor igualzinho a mim, tá? Porque no médio prazo, isso pode significar muitas coisas. Carros elétricos mais baratos, que ninguém paga para perceber isso, manutenção menos dependente de importação, ou seja, trocar um pack, trocar uma célula de bateria, pode se tornar muito mais fácil. Peças, baterias, maior disponibilidade no nosso próprio mercado, peças paralelas, tá? Um mercado mais competitivo. Além disso, muda completamente a conversa sobre carro elétrico não é para o Brasil. Porque nós temos matriz elétrica limpa, território enorme e abundante, lítio então nem se fala, que já levaram daqui e o que ainda tem é inacreditável. Um mercado também enorme consumidor, o brasileiro consome muito. Então o que faltava era uma decisão industrial e nós estamos vendo, com o passar do tempo, que isso está florescendo. Tá? Então vou concluir aqui com vocês, uma entrada do Brasil nesse mapa global de processamento de lítio não é uma notícia isolada, ela não é um caso raro. Ela está se conectando diretamente com a expansão da produção local, é inevitável, de carros elétricos a partir de 2026. Então já estamos começando a ver, talvez pela primeira vez, uma chance real do Brasil participar de um futuro, participar do futuro da mobilidade, não só como um cliente, mas como um protagonista. Agora, se isso tudo vai virar sucesso ou mais uma oportunidade perdida, já é uma outra história. E se você curte esse tipo de análise, que vai além do óbvio, tá ok? Verifica os links de afiliados que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição, principalmente produtos que têm relação com a mobilidade elétrica, Allbox, OBD2, carregadores. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo técnico, independente, sem rabo preso. Tá? E não esqueçam também de usar uma nova ferramenta chamada Hype aqui no YouTube. Você clica o like lá, ela aparece aqui embaixo, próximo da descrição. É de graça. Ela é fundamental, principalmente agora a partir de 2026, para impulsionar os vídeos de canais independentes, como é o Artifícios Automotivos, tá? Só apertar o botão, não custa nada e você ajuda muito aqui o canal, tá ok? Deixe também o like tradicional, comenta o que você acha dessa virada do Brasil no lítio e nos carros elétricos. É uma surpresa para vocês, ok? Se forem novos, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente conversa sem marketing e sem ilusão.
Vou deixar mais 2 assuntos aqui ao lado, ó, para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.